Bom, então, começando com Vamos um lá. tema leve. Homeopatia. Não é leve, amor. Porque, por exemplo... É diluído. Diluído. Por que começar com a homeopatia? Porque, por exemplo, você falou, olha, tem validade, diferentes estudos, etc. E quase sempre o argumento do pessoal que usa homeopatia é, cara, comigo funcionou. Uhum. Entendeu? Ou seja, ele tá falando que, olha, individualmente, seria um estudo de caso, está funcionando. Então, se funciona comigo, tá lá o estudo mostrando que botou 500 pessoas de cada lado, alguns com homeopatia, outros não, e no final deu a mesma coisa. Então, eu queria saber, qual é a evidência de que funciona ou não funciona? Cara, a homeopatia ela tem um problema de plausibilidade já na saída. O que no Bruno funcionaria, tá? Só pra avisar vocês. O placebo funciona muito bem. O placebo funciona perfeitamente no Bruno. Mas não me dá um MM, fale antibiótico. Antibiótico. Vai dar certo. Zero. Vai O seguinte tá tá no feliz. judô. Não, é melhor não, porque se eu falar que é antibiótico, aí ele vai ter prisão de ventre. Porque ele sabe, entendeu? Aí ele vai, não. Vamos supor que a gente tem aqui na mesa aqui 12 garrafas de água, tá? E aí, por exemplo, a gente vai pegar um medicamento, um extrato que vai ser feito homeopatia. Então, basicamente, você faz o seguinte, você coloca uma gota nessa garrafa, mistura, tem que misturar várias vezes. Você vai tirar uma gota daqui, vai pôr nessa garrafa, vai fazer isso e vai fazer isso. Só que não é 12. São 200, 300, 1.200, 5.000 diluições. Até o ponto que lá na última garrafinha de água, você não consegue detectar mais a substância. Isso é homeopatia. Então, para as pessoas mais hardcores da epidemiologia, eles vão dizer assim, a gente não precisava nem fazer o estudo disso. Entendeu? Do ponto de vista até ético em ciência, eu ia dizer que a plausibilidade é tão frágil, a gente chama isso de probabilidade pré-teste, é tão esdrúxula, que a gente não deveria nem fazer ensaio clínico disso. Porém, contudo, todavia, nós temos centenas de ensaios clínicos que randomizaram pessoas a usar água e água, só que uma é homeopatia, a outra é água, tá? Ou comprimidos. E existe uma categoria de revisão sistemática, a gente está falando de hierarquia, que tem um grupo, uma organização que chama Cochrane. As pessoas não precisam se preocupar muito com isso, porque são as melhores revisões sistemáticas do mundo estão lá. Se eu não me engano, tem 15 revisões sistemáticas da Cochrane de homeopatia para as mais diversas doenças. 100% delas negativo. Então, assim, e é muito louco, né? Nós temos uma especialidade médica com residência sobre isso, ela é legítima em vários países do mundo, porém, graças ao posicionamento das pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos agora, se você comprar um produto homeopático, vai ter escrito, é obrigado, tá no rótulo, você está comprando um placebo. Aí você está dando uma informação, lembra de dar a informação qualificada para o paciente do que vai entrar na boca dele. Então, assim, e é claro que haverá relatos de melhora mesmo tomando placebo. Porque as melhores acontecem mesmo espontaneamente você fazendo para nada. muitas coisas. Essa é a verdade. Eu vou fazer uma brincadeira porque eu acho que vocês aguentam essa brincadeira aqui. Anticoncepcional homeopático ninguém toma. Ninguém tem coragem de fazer isso. Entendeu? Falar assim, é um grande teste. Uma outra piada que tem muito é que existe um homeopático chamado 46 Almeida Prado. Aí todo mundo fala assim, mas ele funciona. Ele faz diarreia. Você fala, quando eu tomo 46 Almeida Prado, eu vou ter uma diarreia horrorosa. E tem mesmo, tá? Porque ele é homeopatia misturado com picosulfato de sódio, que é um medicamento para você fazer colonoscopia. Então a homeopatia só funciona quando você mistura com alopático lá dentro. Então, assim, eu não tenho muito mais argumento para dizer que não sejam esses, entendeu? Mas o mais interessante é que, assim, aí entra numa outra discussão que, muitas vezes em questões em saúde, quando a gente tenta ser, sei lá, muito científico e pensar, não, a gente tem que ver se de fato tem alguma razão para acreditar nisso, etc. Eu reparo muitas vezes que, por mais que você argumente, você dê os argumentos mais sólidos, etc., e você consiga até ver se a pessoa está acompanhando, se você está falando presencialmente com ela, eu vejo que muitas vezes simplesmente não adianta. Simplesmente a pessoa quer acreditar. Ou por alguma razão, alguma coisa faz ela ter aquela crença, desenvolver aquela crença, que chega num ponto que qualquer argumento que venha, ela vai encontrar alguma razão para não acreditar naquela argumentação ou naquela evidência, ou ela vai mover a goleira, que muitas vezes acontece em argumentações lógicas, né, que o pessoal, mas e se outra coisa fosse diferente? Então você entra numa discussão com um conjunto de premissas que as duas partes aceitam, e no meio da discussão você quer trocar premissas, então você nunca chega numa concordância no final das contas. E às vezes vai ter um conjunto de pessoas que, assim, você não vai conseguir convencer ou argumentar logicamente ou com base em evidência em relação a isso. Mesmo quando você fala, olha, sim, a mudança ela acontece naturalmente, você muitas vezes melhora espontaneamente das coisas, muitas vezes você vai se lembrar melhor quando você faz alguma coisa do que quando você não faz. Então, eu tô usando creatina, eu notei que eu tô com queda de cabelo.
Tá, mas você presta atenção na queda de cabelo quando você não tá fazendo nada ou quando você tá tomando alguma coisa que te falaram que pode estar associado? Só para deixar claro, creatina não causa queda de cabelo, tá, gente? Não, Inclusive a ciência diz isso. Exato. Eu tô falando. Sabe uma tô coisa que é certa. legal? A gente fala de história. A homeopatia salvou muitas vidas. É muito louca essa história, porque o cara que inventou a homeopatia, ele percebeu que muitas pessoas morriam. Então, os médicos lá, 1800 e tanto, eu não lembro exatamente a data quando a homeopatia foi criada, tinha muito atos heróicos, cirurgias, sangria. Então, esse cara começou a trocar esses procedimentos por homeopatia e ele reduziu iatrogenia. Então, eles deixavam de fazer procedimentos que eram letais para o paciente e dava água misturada 9.000 vezes. Entendeu? E aí o cara deixava de fazer uma sangria. Sangria era um tratamento padrão ouro para várias coisas. Tá? Sangria hoje é só tratamento para hemocromatose, uma doença que a ferritina está muito alta. Aí você faz, existe sangria ainda. Mas naquela época, existem vários relatos que falam. Eu fiz um vídeo uma vez falando isso, a homeopatia salvou várias vidas, eu fui destruído pelos meus pares que gostam de ciência. Eu falei, Porque o pessoal assistiu 30 segundos e contando a história Fizeram disso. mesmo, né? Como assim? Então, na verdade, você reduziu a quantidade de tratamento inútil que causa dano, porque tratamentos podem causar dano em Sim. pessoas. Sabe que isso é uma outra discussão bem interessante, eu acho que é um pouco polêmico, com o pessoal da ciência que gosta do negócio da comprovação científica e se não tem evidência, não tem que prescrever. Hoje em dia, você tem muitas pessoas que recebem prescrições exageradas de antidepressivos, por exemplo, ou ansiolíticos. Então, medicamentos psicotrópicos que muitas vezes não deveriam ter sido prescritos e foram prescritos de forma inconsequente, muitas vezes, em consultas rápidas, seja lá qual o contexto que foi. E a pessoa, muitas vezes, pode ficar tomando um medicamento que ela não deveria estar tomando por muito mais tempo que ela deveria ficar tomando. E uma das coisas que muita gente faz é utilizar prescrições para ajudar no desmame de medicamentos em que você identifica, tá, essa pessoa não deveria estar usando esse medicamento, ou está fazendo prejuízo para ela, mas é difícil você simplesmente parar. Então, para fazer desmame de medicamento psicotrópico, muitas vezes, muitos clínicos utilizam algum suplemento fitoterápico ou até algum homeopático, em que você fala para a pessoa, olha, isso vai ajudar você nesse desmame, ele não é tão potente assim, mas ele... Isso pode, de alguma forma, seja comportamental ou até por mero placebo, ajudar nessa pessoa a ter um benefício no final das contas. Então, você teve um benefício concreto, Sim. mesmo que aquela prescrição especificamente não tenha eficácia nenhuma. No final das contas, pode ter um Tem saldo uma final utilidade. bom. Eu tenho uma Eu ia pergunta dizer sobre exatamente isso. isso. Se no Bruno funciona o placebo, então a gente pode, talvez, usar o placebo de vez em quando. Eu tenho certeza que eu melhoraria com a homeopatia da coluna. Porque em Porque 6 você- meses eu estaria melhor de qualquer jeito. Entendeu? Então, além do argumento óbvio de que, tomei homeopatia, usei um medicamento homeopático e melhorei. Além do tempo que vai fazer a pessoa melhorar muitas vezes e alguns problemas, por que outros motivos quem usa homeopatia pode relatar que teve melhora, ainda que não tenha a ver com o medicamento, mas ela atribui aquela causa? Psicológico, eu acho. Não? Placebo é um dos 5 componentes clássicos da literatura que você experimenta melhora, quando na verdade era uma flutuação natural. Tá? Esse conceito também existe para tudo quanto é lugar, que chama regressão para a média. Dor lombar, ela é cíclica. Na maioria das vezes. Uma vez crônico, igual você teve, Bruno, é bem provável que com o passar do tempo você vai ter ciclos de novos episódios. Doença crônica é clássico isso. E aí toda vez que você vai pro pico, você procura um placebo e melhora, e ele já ia melhorar de qualquer jeito, você atribui. Isso acontece em inflação, curva de juros e tal, né? Na hora que o juros está lá em cima, a inflação cai, o presidente entra e fala, eu que baixei isso aqui. Né? Isso é um clássico. Regressão para a média é um fenômeno que acontece em toda a sociedade, em diversos fenômenos, né? Tem um pouquinho também do viés do profissional, Bruno. Entendeu? O que a gente chama de viés de memorização. Os pacientes que melhoram com placebo têm uma maior probabilidade de retornar ao profissional de saúde e reportar que melhorou. E os caras que não melhoram, aí de novo, né, o cemitério dos derrotados é silencioso, ele não volta. Ele procura outro profissional. Isso é mortal. A nossa observação clínica enquanto profissionais de saúde é completamente viciada. No ensaio clínico, por exemplo, dentro do limite ético, vale tudo para descobrir o que aconteceu com o paciente. Ele sumiu do estudo, a maior probabilidade que ele sumiu do estudo é porque ele não melhorou. E quando você liga enquanto pesquisador, falando, não é o doutor Bruno que está atendendo, não. Aqui é o Leonardo, do Instituto de Prática Baseada em Evidências, o Bruno nem está sabendo disso. O que aconteceu com você? Ele falou, cara, na verdade eu não melhorei nada. Estou tratando com o Igor, com o doutor Igor.
E o Igor tá lá fazendo a dele, entendeu? Então, assim, essas trocas acontecem demais. E ainda tem o que eu apelido, o nome horroroso, chama Hawthorne Effect, que eu chamo de paciente bonzinho. Eu encontro com o meu fisioterapeuta no shopping center, eu vazei porque eu não estava melhorando, e ele fala, como é que você tá? Você fala assim, eu tô ótimo. Pronto, você acabou de contar pro cara, porque você não quer treta. Sabe, se o podcast aqui for uma porcaria, você não vai virar na minha cara e falar que for, eu espero que não. Você não vai virar na minha cara e falar, Léo, olha... Eu não, a Malu faria isso. Não! A Malu faz essa... A Malu não faz. A parte elegante, Entendeu? Effect. É bem A provável gente não que a fala Malu pro- vai virar pro Thiago Negro ou pro Bruno e falar, cara, foi uma merda aquele episódio. Entendeu? O cara pisou na bola, ele não se comportou bem, etc. Mas quando observado pela pessoa, ela muda Então, o assim, discurso. existe uma série de fatores que Eu a gente sou chama... elegante, gente. E aí tem história natural da doença, etc. Porque tem história natural que não tem nada a ver com placebo. Na verdade, o efeito placebo isoladinho mesmo, ele é muito menor do que as pessoas pensam. Então, esse conjunto de coisas que estão acontecendo que na prática clínica você não tem como isolar. Então, assim, a frase mais perigosa que existe na história da medicina é na minha prática funciona. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não controlou por uma série de problemas que você, infelizmente, não consegue observar. Uma coisa interessante também, além disso, é que dor, particularmente, não sei se você já deve ter lido, né? Aquela revisão da Cochrane, inclusive com um autor que hoje é bem polêmico, mas na época ele era fazia um pouco mais de sentido da cabeça. Em 2010, eles publicaram uma revisão vendo o efeito do placebo para todas as condições possíveis de saúde. E eles não identificaram evidência de que, a comparação certa é o quê? Placebo, randomizar para placebo ou para nenhum tratamento. Mas a pessoa não sabe se ela está recebendo um placebo ou se ela está recebendo um tratamento que supostamente era para ser ativo e não é. Então ela não tem nenhuma expectativa. A expectativa dos dois grupos é igual. E no final das contas, as pessoas melhoram e pioram de forma similar para tudo que é condição em saúde. Só que houve um sinal de um benefício modesto, como o Léo comentou, para dor. Então, dor, a partir dessa revisão, e antes disso também, mas essa revisão também ajudou a acreditar nisso, dor parece ser um dos poucos desfechos, se não for o único desfecho em saúde, que a gente realmente se importa, que dor é importante para as pessoas, que pode ser influenciado em alguma magnitude por placebo. Tipo, uma infecção não vai curar mais rápido do que outra por causa de placebo, mas talvez dor seja amenizada pelo efeito placebo, por alguma forma que daí, neurofisiologicamente falando, a gente tem que investigar muito melhor, tem algumas suposições e tal. Mas daí sim, eu acho que nessa questão particular da dor lombar, possivelmente pode ter uma magnitude pequena, mas assim, não justifica, sabe, um pensamento milagroso que muitas pessoas podem acreditar, sabe?